Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar sequência às nossas palestras aos sábados, momento que antecede o nosso trabalho, que se inicia às 16 horas. E antes de iniciar a nossa palestra, vamos agradecer a presença dos nossos irmãos que estão aqui, nossos irmãos que já deixaram os seus corpos físicos, estão aqui, sempre vêm, comparecem aqui em grande quantidade, estão sentados aqui ao redor, ávidos para ouvir a nossa fala, trazem grandes tribulações de suas vidas passadas, trazem grande sofrimento, grandes questões que eles levantam, por quê que a situação de cada um naquele momento está. Então eu digo a todos eles que nenhum desses irmãos que estão aqui, fiquem tranquilos, que o Pai não esquece um filho para trás. Se em algum momento eles estão aguardando, é porque é preciso esse momento de reflexão do que passou, dos seus momentos de vidas passadas, do que foi feito, das escolhas que foram realizadas, para que então, nesse segundo momento, então, venha o socorro através das grandes equipes que estão no mundo espiritual, exatamente para esse propósito. Como essa casa também tem suas equipes, com a cidade que está sendo construída sobre esta região e sobre um portal sobre esta casa, que é chamada já a Cidade da Luz. Então, eu digo a todos eles, tenham paciência, fiquem calmos, fiquem tranquilos, todos serão acolhidos, todos serão recebidos e serão atendidos em suas necessidades. Muito bem, pretendo eu hoje fazer um apanhado dessas últimas palestras para que fique bem entendido o processo da descida na matéria, que é chamado também uma involução da energia, e a subida, quando você deixa a matéria, que é chamada a efusão, que é a subida. Quando nós estamos no mundo das ideias, no mundo espiritual, tudo para descer ao campo da matéria densa, é preciso haver uma densificação lenta e uma queda lenta da vibração para que se chegue ao que nós chamamos matéria densa. Então, para que entendamos isso, vamos voltar aqui. Primeiro nós temos os nossos três mundos que nós vivemos, que é o mundo material, o mundo energético e o mundo espiritual. E aqui está o ser humano aqui dentro com a sua matéria. Para que nós possamos mover qualquer coisa na matéria, nossos interesses, precisamos aprender a mover o lado energético, porque é ele que não vai nos conduzir ao espiritual ou nos adentrar mais ainda na matéria. E nessa caminhada de lidar com a matéria, lidar com o mundo energético para poder estar no mundo espiritual, vocês observar bem, são três faixas. Nós estivemos aqui anteriormente, passamos pelo mundo energético e juntamos parte dessa vibração e descemos até a matéria. Isso aqui chama-se involução da frequência vibratória para que você seja matéria, atinja a matéria. O contrário, quando você deixa o corpo, que chama-se a desencarnação ou deixar a matéria, você faz o caminho contrário, você passa do grosso, do pesado e vai sutilizando, passa pelo mundo energético e chega ao mundo espiritual. E o mundo espiritual também tem uma faixa muito grande, que é a primeira faixa que você leva essa densidade aqui, que você tinha, cada um vai levar a sua, e vai ficar aqui no mais baixo do mundo espiritual, que é onde fica a maior parte da população da Terra, devido ao que a sua vibração não é muito alta, então ela fica muito próximo da Terra, da matéria.
muito próximo da matéria. Por que é importante você fazer um trabalho aqui de subir cada vez mais sua frequência e sua vibração? Porque quando você deixar o corpo, você vai subir, não vai ficar aqui próximo da crosta, você vai subir mais na outra camada do mundo espiritual, onde você não terá as suas visões do que você passou aqui, que as pessoas entendem. Aí vem essa história do inferno, do umbral, né? Que na verdade é uma maneira de dizer, mas não existe um inferno lá fora, nem um umbral te esperando. Por mais que vocês vão ver pessoas falando, não, eu fui lá no umbral, eu vi pessoas sofrendo, é porque não entenderam direito. Para entender isso, você tem que pensar que você carrega duas malas aqui nessa vida, na matéria. Uma mala com o inferno e outra com o céu. Durante a sua vida, você vai ou tirando coisas da mala do inferno, ou do umbral, como queira, são linguagens para a mesma coisa, ou você vai abrindo a sua mala do céu. O que isso simboliza? Simboliza o seguinte, as frequências que você vai trabalhar aqui na matéria. É uma frequência mais densa? Então você está trabalhando com a mala pesada. Se essa frequência você permanece até você deixar o seu corpo, você vai chegar nessa crosta mais baixa aqui. Ah, vai ter um umbral te esperando? Não. Você vai levar a sua vida para lá. Se você levou uma vida atribulada, cheia de rancores, de ódio, de tudo, e maledicências contra os seus irmãos, fez tanta maldade para os outros, você leva essa frequência para aqui, e outros que vão levar vão estar com você, porque é a mesma frequência, é muito parecida. Aí vocês fazem um grupo e vão viver aquelas imagens do que vocês fizeram aqui. Ai, aquele sofrimento e tal. Ai, isso é umbral? Chame o que vocês quiserem, mas é essa região a que você vai ficar porque você construiu. Você levou, é a mala que você levou. Não é que tem um lugar lá, não, tá pronto lá, vou para lá, leva fulano, solta lá. Não é assim, não existe isso. Não existe mesmo. Duvido que venha algum sábio me dizer que existe um lugar e me provar. Eu já viajei tantas vezes, falei, quero ver esse umbral, cadê esse inferno? Cadê esse demônio que está aí? Meus orientadores falaram assim, Zé, você já passou dessa hora de acreditar nessas bobagens, né? Então é aquilo que eles dizem que inferno, umbral, não é um lugar físico, é um lugar, a mente, tá aqui. Você pensa, a mente cria. Tá aqui. Tudo que vocês imaginar nessa vida e lá fora, gente, está aqui dentro. Se você chegar uma pessoa, você está no inferno lá, no umbral terrível, está sofrendo, chega uma pessoa assim, ó, meu amigo, são lembranças que você está trazendo, essas imagens aí, tudo aqui, ó. Não tem aqueles hologramas hoje que vocês vê? Tem um holograma de uma baleia aqui dentro da sala da pessoa, gente, é perfeito, né? Uma baleia dentro da sua sala, entra com aquele mundo de água, assim, aquela baleia. Vocês já viram esse holograma? É perfeito, é aquilo que vocês vê lá fora. Chega lá, tudo que você passou, que você filma, que você vê, essas loucuras todas, de ficção científica, né? De vampiro, não sei o que lá, aquilo tudo está na sua cabeça e começa você ver aquilo de fora. Então, Zé, isso é diretamente ligado e proporcional às ações que a gente tem, aos pensamentos que a gente tem, às falas e as emoções. Perfeito. Então essa mala, você leva ela e você recheia essa mala cada vez mais ou esvazia ela, essa mala que vai te levar a uma situação dessa. Então, vou dar um exemplo para vocês, claro, para vocês compreenderem essa história de umbral, de um inferno. Pensa, uma cidade grande, uma metrópole, né, da Terra, do Brasil, em que há uma região muito pobre. O México tem uma cidade dessa, né? Só de gente má, terrível mesmo, e crime todo dia, aquela coisa ali. E as famílias, tem algumas favelas no Brasil, né? E famílias que é sofrimento, e todo dia morre um, e sabe, aquele terrível, tudo é ruim, é fome, é tudo. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Aqui. Aí as pessoas querem dizer que o inferno está lá. O inferno está onde você levar, onde você for com o seu inferno. Cada um que está lá levou parte do seu inferno para lá e formou aquela comunidade.
de bandido, de assassinato, de gente sofrendo, gente sequestrada. Gente, isso é o inferno. É ou não é? Então é um grande engano quando se fala que tem uma região lá preparada, aquele fogaréu. Mas você pode ir para um negócio e formar uma região para você lá. Junta aí mais 100, 200, que igualzinho a você, que aprontou tudo aqui, leva aquela vibração pesada, gosmenta, terrível, de ódio, de revolta com tudo, e vão ficar juntos. Vai acontecer o quê? Vai rolar o inferno para você. Está entendendo o que é o inferno? Aí todo mundo, tem livros escritos da antiguidade, o fulano, né? Ele saiu do... Ele teve uma visão, ele foi lá, ele viu o inferno, viu os amigos dele lá. Duvido que tinha um amigo dele, gente boa, perfeita, né? Pessoa que levava uma vida, sabe, serena, tranquila, sem maldade, que estava lá. Qualquer amigo que estava lá é porque estava na mesma frequência da região lá. Porque existe uma lei, gente, que chama a lei do semelhante. Então, o semelhante, tanto físico como energético, se atraem o tempo todo. E quem criou, o grande Hahnemann, né, que criou a homeopatia, ele criou com base nessa lei do semelhante. O semelhante atrai o semelhante. Então, no mundo, tanto do bem como da maldade, também funciona essa lei, atrai. Então, se essa pessoa levou uma vida assim aqui, né, só fazendo maldade para tudo e só querendo viver a vida e maldade de tudo, ele foi transportado para lá numa frequência compatível com o que ele fazia aqui, com a dele aqui. Uma pessoa que estava aqui dedicado, né, uma pessoa ao trabalho, a cuidar dos seus estudos, né, uma pessoa de bom coração, qual que é a frequência dele? Ele vai estar noutra região muito diferente. Por isso que muitas pessoas morrem aqui, perdem o corpo, são amigos aqui. Um fica procurando o outro e não acha. Um já tinha o divino no coração aqui, já tinha o amor no coração. Ele foi lá para outra área aqui no mundo espiritual, cá em cima. Porque é separado, por frequência, não é porque alguém vem lá e pega, não. É a sua frequência já diz onde você vai ficar. Está entendendo o que é essa história de inferno e umbral? Porque o Espiritismo, quando foi, vamos dizer aqui, lá em 1800, quando ele foi todo codificado, ele bebeu nos princípios cristãos, que todos falam disso. E esses princípios beberam no Egito Antigo, que também fala desse abismo terrível, né, que as almas vão para lá, né, penar lá nesse lugar. Os indianos falam a mesma coisa, todos trouxeram esse princípio, mas ninguém explicou que isso é porque está aqui dentro, não está lá fora. É aquele que carrega a maldade, ele vai conviver depois da morte com a maldade também. Como aqui também, aquele que convive com a maldade, ele acaba convivendo com o seu grupo da maldade, não é? Ele vai acabar tendo a sua turma, né, juntando aqueles iguais a ele, fazendo um rebanho de maldade. Isso é o real. Não é essa coisa assim, não. Deus fez um inferno, deixou lá, fez um umbral terrível. Então as almas vão para lá pagar seus pecados, pagar seus erros. Isso é história para criança, para carochinha, de carochinha e tal. História da carochinha. Não é a realidade. Eu canso de ver nesses canais, nesses vídeos por aí, pessoas falam, não, eu estive lá no umbral, vi as almas lá, as pessoas sofrendo. Você vê psicografias, né? O cantor tal chegou lá, ele estava lá numa situação horrível, então foi um amigo dele lá e tirou ele, salvou e tal. Por quê? É verdade, a pessoa estava presa no seu mundo mental, com as suas imagens, da droga que ele usou, sabe, da vida devassada que ele levou. Ao levar tudo lá, ele foi para uma região que outros também fizeram aquilo, a vibração era a mesma, porque a vibração, ela tende a conviver com a vibração igual, não tem como. Então, quando você vê uma psicografia, a pessoa estava perdida lá nesse lugar, aí foi um amigo e tal. Por que esse amigo foi?
que estava numa situação melhor, mais alta, num plano, ele, por gostar, por amor, pediu para ir lá, se podia. Aí os outros falaram assim, bom, você tem merecimento de fazer isso, então pode fazer. Porque essa pessoa está lá, ela não é má, ela se perdeu. Tipo assim, ela deitou na lama e rolou, mas é uma pessoa boa, estava suja. Dou dando um exemplo, né? A pessoa que está aqui, ela é uma pessoa boa, mas caiu na lama e rolou, ela ficou suja. Então essa pessoa que mesmo sendo uma pessoa boa, ela pode ser envolvida por uma vida, é uma queda, né? De energia. Ela está numa frequência, ela cai e começa a viver uma vida de devassidão, de problemas e tal. O que acontece? Ela vai para uma região dessa lá. Então você vê algumas psicografias da própria pessoa contando que a pessoa foi lá, aí me pegou, né? E aí eu reconheci que era a pessoa que eu conhecia aqui, porque eu estava sofrendo demais. E aí eu vivia numa sujeira lá, não sei o que lá. Tudo da cabeça estava aqui. Tudo estava aqui. Imagina, se nós aqui tem uma vida sofrida, terrível, imagina se ir lá do outro lado construir um reduto de penalização das pessoas que sofreram tanto aqui, que levou uma vida na inconsciência, né? Se ia construir. Não, deixou que cada um fizesse o seu futuro, o seu amanhã. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que preocupar, desde esses tempos todos que a gente conversa, você tem que preocupar não é só com o que você vai comer, sua vida, você dormir aqui não, sua casa não. Preocupe com o que vai acontecer amanhã quando você deixar o seu corpo. Já se preocupa, já se prepara para isso. Porque você pode ser surpreendido. Ah, eu vou para um lugar maravilhoso, né? Não tem esse negócio não, eu quero, eu vou. Não, não é quero, eu vou. É uma coisa natural. Se você entra num rio de correnteza forte, ele vai te levar para baixo, não é para cima. Mas se você tem um barco potente, alguém pega você, você pode subir o rio. Mas o natural é que você desça o rio. Então tudo é natural quando você tem a frequência, a energia certa. Então nesse mundo da energia, é que é o nosso centro hoje. Para começar hoje, isso que eu estou tudo falando, essa imagem aqui. Aqui está o que eu estou falando das pessoas que vivem mais no lado escuro. O lado escuro é essa frequência densa junto da matéria. Então a pessoa leva a vida dela toda, uma hora está no lado escuro, outra hora está na luz, outra hora está no lado escuro. Isso aqui simboliza, em outras palavras, pode se chamar de bem e mal, pode se chamar a luz e a treva, pode se chamar o reino. Jesus chamava muito, você está na luz, então você está no reino, você está na paz, está na felicidade, está em tudo que é bom. Então, para estar aqui, você tem que ser um guerreiro aqui. Estar aqui é o mais fácil, o mundo te convida para você andar aqui. Quando você se apaixona pela matéria, você se embriaga com as coisas desse mundo, você vai caminhar o quê? No mundo material. Porque você não vai pensar em luz. Luz significa o quê? O divino, o mundo espiritual. Você, sabe, subir a sua frequência. O mundo da matéria te convida para cá. Isso é pecado? Não, não é pecado. Não é nesse sentido. É que matéria é matéria. Matéria é o último ponto da vibração da energia. Daqui a pouco eu vou falar disso, vocês vão compreender por que a matéria é o último ponto. Aqui talvez não dê para ver. Vou tentar levantar um pouquinho aqui. Mara, você aqui é compridinha, vem cá. Só para mostrar esse ponto aqui. Tenta levantar um pouquinho, só para me explicar uma coisa aqui. Tenta segurar, porque senão não dá para ver. Essa linha aqui, ó, nós vivemos, isso aqui chama-se polaridade. Nós vivemos uma reta em que a ponta final é o espírito e a ponta de cá é a matéria. Aqui tem infinitas frequências aqui no meio. Aqui está o mundo energético, aqui está o mundo físico e aqui está o mundo espiritual. Então essa
imensa, infinita, reta é que nós vivemos aqui dentro. Nós estamos aqui. Nosso objetivo é dominar esse mundo energético para poder começar a adentrar o mundo espiritual, mesmo aqui na matéria. Sem você deixar o mundo físico, você pode estar junto com o mundo espiritual, trabalhando com o mundo espiritual, ligado a ele, que ele vai te ajudar muito a compreender e dominar esse mundo aqui. Está representado por quê? Por isso aqui. Que isso aqui é um animal feroz, difícil de comandar, difícil de dominar, mas você precisa. Tá bom, eu vou fazer um outro quadro, vou mandar fazer um desse aí, outro, para explicar essa reta onde está o espírito, que é o máximo da frequência energética, e o mínimo possível está a matéria. Isso, Cristo falava disso o seguinte: é muito difícil você servir a dois senhores aqui nesse mundo. Está ligado a servir ao mundo espiritual e, ao mesmo tempo, esse encantamento exacerbado pela matéria. Porque a matéria, gente, é maravilhoso estar na matéria, é muito bom. É muito bom você... Certas coisas que você só saboreia estão na matéria, certas bebidas, né, que é muito deliciosa, certos passeios, né, certos lugares encantadores, isso é muito bom. O problema é quando você se apaixona e só vê isso. Minha vida é viajar, adoro estar, ver as coisas. Aí eu vou para lá, eu vou para a Europa, vou para o Estado, vou para a Disneylândia. Tá, mas o que você está fazendo por você no mundo espiritual? Nada. Esquece, ela embebeda, ela já pensa o tempo todo e vê a coisa, e está na matéria, sabe? E festa. Há um momento para tudo. Há um momento para tomar sua cerveja, há um momento, né, para ir numa festa. Mas não esqueça do seu lado espiritual, porque isso é a sua essência. A essência nossa não é isso aqui é uma viagem. O que permanece é o espiritual. É você deixar essa viagem, descer do bonde, né? Descer do trem e voltar. O grande segredo, que ninguém vocês vê falar por aí, é a consciência. O que é a consciência? É essa grande maravilha que fica entre a alma e o espírito, ela que vê tudo. A consciência, você não vê com a alma nem com o espírito, você vê com a consciência. Por isso que Cristo falava assim: quem tem olhos de ver e ouvidos para ouvir. Ele fala: aquele que já tem um pouco de consciência, que veja o que eu estou falando, que veja. E ouça, ouvir é você saber o que é dito, não é o som. Saber traduzir aqui dentro o que está sendo dito. Ele sempre dizia isso. Veja quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, que ouça. O que ele dizia era isso. A consciência era capaz de ver e dizer para você assim: hora da festa, tudo bem, acabou a festa. Agora é a hora de cuidar do lado espiritual. Tá certo? Então, a ciência do bom viver é você viver na matéria o que você tem que viver, tirar suas lições, seus aprendizados, mas não esquecer, estar ligado o tempo todo ao seu lado de origem, à sua fonte, à sua origem. Não se engane, ninguém é daqui. Nem da Terra, nem dessa matéria, nós não somos daqui. Nós estamos fazendo uma viagem por esse planeta para fazer o quê? Despertar o conhecimento que nós já temos, está aqui dentro. A encarnação, na verdade, essa tomada de matéria, gente, é uma provocação para que você descubra aquilo que você já tem lá. A matéria te provoca isso. Fala, Edson. De acordo com o que você está explicando, a pessoa ela cria a sua própria frequência através dos seus hábitos, né? E automaticamente, quando ela deixa a matéria, ela é atraída, não tem escolha, né? Pelos hábitos bons, vai para um lado bom, e o outro o contrário. E então ele fica por conta dessa consciência, uma vez que ele está, né, com a frequência baixa, que prende ele
nesse lugar, né, de frequência baixa, Isso. ele está por conta da consciência ou ele é ajudado por aqueles que têm mais consciência? Não, pelo contrário, a consciência dele fica como se fosse assim, fechada, impossível de manifestar. A consciência está lá, mas domina o quê? A não consciência, quer dizer, a inconsciência. Porque as pessoas, na verdade, só cometem os atos aqui contra os outros, terríveis que nós vemos todo dia, não é porque ela é má, porque ela ficou inconsciente. Então ela não... Lembra da cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é isso. Não existe um espírito assassino aqui. Existe um espírito inconsciente que a matéria dele faz o que quer e ele vai junto. Ele se transforma um terrível assassino e tanto mal que faz pelas pessoas, né? De graça, com parentes, com a mãe, com todo mundo. Hoje, então, está lastrado isso. Por quê? Por causa da inconsciência. Porque um consciente jamais. Ele preferia morrer do que levantar a mão contra a mãe dele. Ele preferia morrer do que fazer um mal para o filho dele. O consciente é o que o Cristo fez. Ele podia dizimar todo aquele povo inconsciente ali, mas ele preferiu, não, tá bom. É só eu, levo. Você está achando que vão... Sócrates, a mesma coisa. Sócrates falava essas verdades todas e falou assim, não, você está perturbando a juventude, ensinando coisas que os nossos deuses não permitem. Então você está condenado. Fala que é mentira que você está salvo. Só que você, não, eu só disse a verdade e não vou voltar. Vocês só vão tirar esse corpo velho aqui, né, e me deixar embora. Até no momento que você citou ele na cruz, nesse momento, pouco antes de morrer, ele foi tentado. Um dos que foi crucificado ali com ele, falou, tu não é filho de Deus? Por que tu não liberta isso e liberta a gente também? Exatamente. Se ele fizesse aquilo, ele estava no mesmo mundo da inconsciência, né? Da violência, de tudo. Então ele daria o exemplo, não do homem perfeito que ele veio dar, mas sim do homem comum, que estava lá. Não, revolta, mata tudo, tal, e aí a gente é maior do que eles, tal, vamos fazer a guerra. Ele se recusava a exercer esse poder que ele tinha poder para isso. Quem estava com ele também, se ele falasse assim, ó, acabo com essa nação toda, é só levantar a mão. Porque o séquito que anda com Cristo, gente, eu sei, é um poder tão grande que vocês nem pensam em poder desse mundo. Quem anda com ele aqui atrás. É só falar assim, resolve isso para mim. Ele só fala assim, vai lá, põe a mão, acabou. Seja cidade, seja um país, seja o que for. O poder é tão grande, vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Mas, naquele momento, o Cristo tinha que mostrar para todos o quê? O homem perfeito, o homem de paz, de grande sabedoria, de imensa consciência, né? Que vem trazer ensinamento, ele não vem trazer como resolver o problema pela violência, né? Ele não veio fazer isso. Então, isso que eu estou falando, que você disse, que de acordo com o que você faz, tal, a sua frequência, ele disse isso. A cada um, segundo as suas obras. Ele estava dizendo isso. Quando ele fala assim, né, que de acordo com o hábito. Isso. Mas às vezes você tem hábitos bons, mas pensamentos ruins. Então assim, por exemplo, tem gente que tem o hábito de dar comida para os pobres, de ajudar as pessoas, mas tem um pensamento... Existe muita gente que faz caridade, tipo assim, para aparecer bem na foto, né? Então, só para isso. Não é verdade. Não é o que você dá é que é importante. Muitas vezes é como você dá. E também não é a quantidade. Eu pergunto para vocês, um testezinho. Alguém tem uma pessoa que tem 10 mil reais no bolso. O outro tem 1.000. E o outro tem R$1. Alguém chega, gente, olha, tem uma pessoa ali precisando mais de uma operação, então vocês podem me ajudar? O que tem 10 mil, por exemplo, fala assim, tá bom, eu vou dar R$1.000. O que tem R$1.000, fala assim, eu vou dar R$500. Quer dizer, um deu 10%, o que deu 500 deu 50%, e o que tinha R$1, fala assim, olha, eu tenho R$1, tá aqui R$1. Quem deu mais? Quem deu mais? O tipo de conduta não altera a frequência. Não altera, ele pode fazer isso, mas a frequência dele continua ali, talvez até baixe mais. Então, aquele que tinha 10 mil reais, falou assim, R$1.000 para mim, eu tenho 10 mil. Vou
dá, esse pessoal embora. Aquele que tinha 100, falou assim, não, eu vou dar um pouco do meu, mas não vou dar tudo também não. Aquele que tinha um, falou assim, gente, eu preciso tanto, eu gostaria de ter mais, mas eu só tenho esse, vou dar tudo que eu tenho. É aquela história do óbolo da viúva, né, que eu falava. Então a pessoa só tem uma moeda, e se ele dá uma moeda de coração, esse deu mais do que todos, que mesmo que deu 1 milhão. Então, aí o Pra- hábito é o mesmo. Mas a frequência, né, o intenção. sentimento, a intenção ali, porque é outro. Então, o que tem o peso aí é o... Tem uma linguagem que os egípcios têm, os tratados egípcios muito antigos, muito legal, que chama assim a lei do coração e a lei do ventre. A lei do ventre é a lei do mundo da matéria, né? Porque essa parte aqui é o mundo que transforma a matéria e tudo e que dá a vida aqui. A lei do coração, você nunca deve misturar com a lei do ventre. Porque a lei do coração é o seguinte, eu quero dar porque eu sinto que isso é importantíssimo, então eu dou o máximo que eu posso. O outro fala assim, vou me desincumbir disso, né, se a pessoa vai embora logo, então eu vou dar isso. Ela praticamente não deu nada. Mesmo que ela desse os 10 mil dela de má vontade, ela não deu nada. Porque o que vale é a lei do coração. É o que você dá de amor. Por isso que o trabalho espírita, gente, ele é valoroso quando você faz ele de amor mesmo. Não venha um trabalho espírita, me desculpa aqueles que fazem, mas assim, poxa, resolvi seu problema, tá bem, ó, 10 mil reais. É como se você desfizesse tudo, sinto muito. Tem gente que precisa disso, tudo bem, eu respeito. Mas eu acho que não deve misturar, vira um negócio espiritual envolvendo o espiritual, né? É igual você chegar num templo aí religioso e falar assim, porque Jesus era bondade e tal. Esqueça do carnezinho, não, gente. Já passa no banco lá, tá aqui, o número da conta é essa. Gente, me desculpem, mas assim, eu assim, respeito quem faz. Se é o caminho deles e nesse caminho, depois eles vão entender lá mais na frente. Mas é uma coisa que se você tem um mínimo de consciência, você tem que recusar fazer isso. É o caso do senhor que nós atendemos, que ele resolveu toda a família, o filho doente, a mulher doente, ele chegou naquele banco, sentado naquele banquinho ali, levantou com uma calça com um bolsão grande, vocês não cobram, mas eu vim cá. Tirou um bolo assim, dava uns 50 mil para lá. Eu vim cá, eu quero que você pegue esse dinheiro aqui, faça o que você quiser. Olhei para ele e falei assim, olha, sinto muito, se eu pegar o seu dinheiro, tudo que eu falei nesses 40 anos sobre o trabalho espírita, eu desmontei nesse segundo. Eu não posso fazer isso, porque é um princípio, e princípio você não mexe nele. Se é um princípio espiritual, você não pode mexer nele. Se é uma coisa que você defende mesmo assim, porque aquele é o seu entendimento, você não pode quebrar uma regra. Aí eu falei, não, vou te dar um conselho então. Pega esse dinheiro, na sua cidade, Campo Grande que ele morava, Mato Grosso. Ele veio de lá várias vezes para resolver esse problema aqui. Vai numa vila que tem pessoas passando fome, compra cesta básica, distribui, pega esse dinheiro todo. Aí você me deu. Aí você deu pro trabalho. Aí ele olhou para mim assim, engasgou e agradeceu e foi embora. Né? Porque se a gente pegar uma vez, começar a pegar dinheiro das pessoas, sabe? Você vai achar, puxa vida, é uma maneira de eu, né? Daqui a pouco comprar um carro bonito, não sei o que lá. Você começa a se encantar pelo quê? Pelos bens da matéria. Você de novo deixa o seu trabalho. Então, nesse mundo da frequência, eu já expliquei para vocês, eu não sei se vocês estão um tempo, se vocês já viram esse quadro aqui, vocês já viram? Já viu, Luiz? Vocês já viram, né? Muito bem. O que me mostraram foi o seguinte, que o princípio da irmandade é isso aqui. Você está aqui como uma frequência energética, um ponto em que você nunca sairá daqui. Então você está aqui ligado numa planilha da criação, um ladrilho, que isso aí também está dentro da colmeia das abelhas, está igualzinho esse ladrilho, um hexágono. E eles descobriram agora um elemento que é junto, o grafeno, por exemplo, que tem 3 átomos de carbono, ele tem esta mesma aí, ó, esse mesmo lastro, as moléculas são desse jeitinho, um hexágono tudo. Descobriram outros, acho que é nitrito, não sei o que lá, hexagonal, que também
é o elemento mais forte que existe no universo, é o grafeno. Agora descobrir esse nitrito, que ele é 10 vezes mais forte do que qualquer elemento, que tem essa mesma planilha. Então nós estamos aqui, cada um está aqui. Vamos supor que um de vocês esteja aqui, vocês notem bem que tem 6 ligados diretamente a vocês e você é o 7º. O que é isso? É a equação do 7. Você está dentro do hexágono, você é o 7º. E você até você dominar tudo que há em você, você está no número do sacrifício, que o 7 é o topo da vivência espiritual, em que você domina tudo isso e você vai entrar no 8. Que aí você entra no 8, que é a equação da consciência. Você permanece aqui, porém você emite luz para os 6 que estão com você. Esse próximo aqui está ligado a outros 6, que você faz parte dos 6. E vai fora. Você nunca está desligado de ninguém. Pensa assim, uma pessoa lá na China, lá num cantão daquele chinês, lá no fim do mundo, plantando arroz dentro d'água. Ele é seu irmão, você está ligado a ele energeticamente para sempre. Então, quando você entende esse princípio da irmandade, isso aqui foi me mostrado lá fora, gente. Eu estava fora do corpo quando eles me mostraram. Aqui está o fundamento de tudo. É um dos mistérios da vida. Por que nós somos ligados? E é assim, uma equação de 7, outra equação de 7, 7, 7. E aqui está um hexágono aqui dentro. E você é o centro de um hexágono. Sim. Você pode explicar, dentro desse hexágono aí, o caso da evolução? Por que a gente não evolui? Uhum. A gente não evolui como centelha divina, como o espírito imortal. Porque senão seria como se Deus não fosse imperfeito. Se você é uma centelha dele, como é que essa centelha que é perfeita... É igual você tirar um pedaço de um diamante, né? Hoje serra-se o diamante, faz diamantes pequenos. Você pega um diamante grande, faz um diamantezinho pequeno, tira. Como é que aquele diamante pode virar qualquer coisa a mais? Ele já é o máximo da beleza de tudo. Está entendendo? Como frequência vibratória do universo, nós somos sempre aqui. O que nós fazemos aqui, sabe o quê? Sem sair daqui, fazer assim, ó. Ampliar a nossa luz. Mas para ter evolução, você tinha que sair daqui, vir para cá, daqui vir para cá, para cá. Está entendendo? E a evolução é sair de onde você está para algum lugar. O que evolui é a matéria. A matéria, sim. O mundo material, ele é montado e desmontado, né? A cada vez que você vem, pega e tal, ou até por outros motivos aqui. Então, quando você está aqui, como frequência, com uma centelha divina aqui, é como se pegasse um pedaço da centelha divina, né? Que é o todo, o Criador, você tirasse vários pedaços e botasse aqui. Essa centelha divina nunca vai deixar de ser centelha divina. Você nunca vai deixar de ser isso para ser, sei lá, um nome qualquer. Você sempre vai ser. É como se eles falam que alguns animais transformaram-se em outros, né? A gente nunca vai acontecer isso. Essa centelha divina, você pode levantar corpo em qualquer lugar do universo, mas como a centelha no quadro, você permanece ali. É como se fosse um sol, uma estrela, por exemplo, no universo. E essa estrela fosse fixa. O máximo que essa estrela faz é fazer assim, ó, vai criando força e iluminando cada vez mais. Isso sim. Mas a centelha está ali só crescendo, mas não mudando de coisa para coisa. Por isso que a evolução, eles não entendem bem a evolução espiritual, né? O que muda, a alma muda, os corpos energéticos, nós mudamos eles, né? Nós tiramos coisas que estão lá, arquivos ruins, e colocamos arquivos maravilhosos, os corpos vão ficando cada vez mais maravilhosos, isso sim. Mas o núcleo, que é a centelha divina, não. Porque isso teria que me provar que Deus muda, que o Criador muda, que a centelha, essa grande centelha que ilumina tudo e que está em todo lugar, que ela muda. Se ela mudar, não é Deus, então. Ela é outra coisa, que, né, transforma, muda para outra coisa.
Então não tem sentido quando você fala que a centelha que é você lá no fundo sofre mutação, muda de qualquer forma, evolui. O que acontece é o seguinte, é que as matérias que nós usamos, sim, essas vão aperfeiçoando, vão melhorando. Nós temos um problema cerebral muito sério, né? Que precisa ser corrigido. Nosso cérebro funcionar 10%, 15%, isso é uma loucura, né? Nosso cérebro precisa funcionar na totalidade, para que nós entendamos perfeitamente quem é Deus, né? Nossa caminhada, quem nós fomos, para onde nós vamos, por que estamos aqui. Então, a consciência, quando ela vai abrindo, ela vai mostrando para você tudo isso. Porque é a consciência que vai dizer quem é você, para que você, por que você, de onde você veio, por que veio, quantas vidas você teve na Terra. Porque eu vejo muitas pessoas dando aula aí, falando de consciência, mas eu gostaria de perguntar dessas pessoas, quantas vidas você teve na Terra? Ele tem que saber. Você veio de onde? Qual dos planetas aqui? Porque ninguém nasceu aqui na Terra. Todos nós viemos de fora. Você sabe? Ah, não sei. Você sabe me explicar, por exemplo, por que que é possível você ver Deus aqui? Como é que você vê Deus aqui? São umas 30 perguntas que eu já botei na cartilha que eu vou dar para vocês. Se a pessoa responder pelo menos uma, ela tem algum grau de consciência. Mas eu falo para ela, me pergunte essas perguntas que eu vou dizer para você todas. Eu tive 135 vidas aqui na Terra. Eu vim do planeta Órion, da constelação de Órion. Digo o nome do planeta se a pessoa quiser. Eu sei porque que eu estou aqui. Eu sei quando eu comecei as minhas primeiras vidas aqui na Terra. Então a consciência tem que te dar isso, senão a pessoa não tem consciência, nem um mínimo de consciência. Ela acha, porque a consciência, gente, não é nada teórico. Não é coisa que você lê em livro, você junta aqui, aprende. Isso é conhecimento que você pega aqui. Você pode, matemática, qualquer coisa, física, química, você pode pegar isso. Consciência não é isso. É você saber coisas de você. É o conhecimento interno de você. A verdadeira consciência é isso. Não adianta falar assim, eu fui lá no mundo espiritual, não sei o que lá, eu vi os espíritos num lugar. Então, isso também não é consciência. Muita gente que sai do corpo não tem consciência. Sair do corpo é outra coisa. Você pode ter uma área só da saída do corpo que te dá essa possibilidade. Ela é muito aberta, veio energizada desde que você nasceu. Então você tem facilidade de sair. Mas você ir lá e voltar pouco significa. Você não tem proveito com isso. A saída muito boa é quando você tem proveito, você tem aula sobre isso, você te ensina o tempo todo, te mostra, você tem acompanhamento. Sabe, é igual você estar numa escola, numa faculdade, em que você tem um grupamento de mestres e professores que te conduz, te ajuda, ensina uma área, ensina outra matéria, sabe, te orienta. Aí sim, é muito proveitoso, mas sair do corpo só para chegar lá, eu já saí dezenas do corpo, várias vezes saí, vou lá ver meu amigo, chega lá, meu amigo está lá sentado na cozinha, bebendo café, fora do corpo também. Converso com ele me convida para tomar café, ele não sabe que está fora do corpo, ele está inconsciente totalmente, ele acha que está no corpo. Eu pergunto pelos filhos dele, pela mulher dele, ele fala tudo, porque ele não está acordado lá fora. Para você sair do corpo para ter proveito, você tem que acordar lá fora. Está sabendo que seu corpo dorme, enquanto você, ser humano, espírito, está aprendendo. Está cá fora, vendo as coisas, acordando cada vez mais, descobrindo tanta coisa que você precisa saber quando você voltar para lá. Quando eu falo dessa história de umbral, eu tinha um amigo que praticava comigo, esse negócio do demônio, né, do Satanás, diabo, essas coisas todas. Eu tinha um amigo que praticava comigo e ele era assim, ele saía do corpo, mas ele ainda não tinha total certeza que não existia essa história de diabo, né, de comandante das trevas, né? Aí eles saíram lá fora e eles resolveram, nossos professores lá fora, né, que era uma equipe grande de professores espirituais,
Fizeram uma experiência com ele. Aí ele saiu do corpo, chegou na estrada, aí lá na frente apareceu aquele homem de capa preta, um chifre grande, veio caminhando para o lado dele. E ele caminhando para o lado do demônio, né? Aí chegou um ponto e ele falou assim, eu sei que você não existe, não adianta que me enganar. Aí o demônio foi chegando perto dele. Aí quando chegou bem pertinho, ele falou assim, eu sei que você não existe, mas por via das dúvidas, vai de reto, Satanás. Aí ele voltou, me contou, falei, rapaz, mas você caiu de novo. Era tudo um teatro para ver se você estava acordado, consciente. Na outra noite, a mesma coisa. Ele saiu do corpo. Quando ele chegou na mesma estrada, levei o demônio. Aquela capona preta, chapéuzão. Ele olhou, você me engana hoje não. Eu sei que você não existe. Isso aí é uma coisa que, sabe, inventaram esse negócio. E ele foi chegando. Chegou perto assim, o demônio chamou ele para chegar mais perto. E ele, não adianta não. Mas por via das dúvidas, a mesma coisa. No fundo ele acreditava que existia. Estava registrado, tinha um registro que desde criança fica falando para a gente, é o demônio, o diabo, não sei o que lá, né? Que as pessoas passam a acreditar. E ele pode chegar lá fora depois da morte, ele pode até ver um demônio lá. Ele pode ver um diabo daquele jeito que ele arquivou. Ele está vendo as imagens daqui dentro. Por isso que eu falo, tudo está aqui dentro. Aqui e lá, tudo está aqui dentro. Aí foi difícil, falei, você tem que ainda desmontar esses arquivos seus, você continua caindo, eles fazem um teatro com você, você acredita. Essa história do demônio, várias vezes eu estava com o mestre me ensinando lá fora, e eu falava, mas escuta aqui, como é que começou essa história? Eu falei, não, começou com contar história mesmo, né? Foi contando história, as pessoas foram aumentando a história, não, deve ter alguém que... E aí passou a ser usado como justificativa pelos erros do homem, né? O demônio, o diabo, o Satanás, passou a ser usado como uma justificativa. As pessoas justificam, não, é porque o demônio me atentou e eu fiz isso, né? Ele não assume que foi ele mesmo que, né, não dominou a matéria dele, nem nada, e ele não assume isso, o erro dele. Aí ele põe o quê? Como muitos segmentos religiosos, tudo é o quê? Culpa do demônio, né? Não é a pessoa que vacilou e sabia que não podia fazer aquilo, mas fez, né? Então, o que ela devia fazer? Não, tem que buscar maior domínio sobre o meu corpo, né? Ela devia ter essa orientação, tem que buscar o domínio sobre o meu corpo, para mim, não permitir que o meu corpo faça isso. Porque o primeiro ponto, quando você quer a libertação dessas coisas aqui, é você assumir que você não é o seu corpo. Vocês são dois que estão trabalhando aqui junto. O seu corpo não é você. Você que tem um corpo, né? E aí você, quem monta muito a cavalo como eu, você descobre uma coisa. Domar um cavalo é como domar o seu corpo. Você tem que aprender a domar ele. Às vezes você é carinhoso, tal, devagar, às vezes você tem que ser mais duro, né? Mais rigoroso, porque senão ele acaba com você. Um cavalo sem freio, tirar os freios dele, soltar num lugar desse, ele pode te matar. Né? Eles podem sair galopando, cair em buraco e tal, e fazer mil coisas, atropelar pessoas, machucar. É o mesmo exemplo de você com o seu corpo. Tem gente que o corpo dele manda em tudo. Ele não tem um mínimo domínio sobre o corpo dele. E quando você não tem muito domínio, é muito fácil você ver. A pessoa olha para você, faz um comentário sobre o seu cabelo, você já se enfurece. Isso é um inferno. Seu corpo tomou conta. Aí chega outro, Michele, mas poxa, acha uma pessoa tão doce, tão legal, né? Tal. Aí você sorri, isso é o céu, entendeu? Aí você sente no céu. Então, nós vivemos essa dicotomia, né? Agrada, alguém te agrada, você, uxa, maravilha. Alguém fala uma palavra, você já se feriu, vira uma fera. Trânsito, você vê muito isso, né? A pessoa às vezes dá uma buzinada, o outro vira uma fera, vai atrás, chega lá, dá um tiro no cara, porque ele tá... Só porque tu buzinou e às vezes faz um gesto. Eu já tive sonhos em que no sonho eu sabia que era sonho. E por conta disso eu fazia coisas absurdas. Uma pessoa chegou com uma faca, né? Eu estava numa selva e apareceram uns índios. E eles, né, eram assim, bem hostis. Né? Eles
tentaram contato, mas bastante raivosos. E ele ameaçando com a faca, eu só olhando para ele e rindo. Sabe? Eu sabendo que era sonho. Uhum. Ele vinha, me enfiava com a faca e eu ficava olhando para ele. É. E outro sonho também que eu tive eu estava aprendendo a voar. Eu dava umas corridas, pulava e ia, sabe? Lá na frente quando eu ia ver que eu ia batendo no chão, saía caminhando, né? Eu colocava os pés e com o tempo eu fui conseguindo alçar. Há um treinamento. Nós não sabemos voar. É uma forma de consciência. A consciência é você lembrar disso, lembrar lá e lembrar quando voltou. Porque a consciência, o ideal para nós é ficar contínuo, né? Você vai, fica consciente, lembra que você está aqui, lembra o seu nome, tudo, né, que está seu corpo, e você volta na consciência, acorda consciente. Isso chama consciência contínua. Quando acontece isso é maravilhoso, né? Você não perde nada da história. O mais normal é você acordar lá, já no meio da história, né? Ver um pedaço da história, e depois você volta e lembra de um pedaço da história, né? A consciência é bom também, mas ela fica fracionada, né? Você lembra pedaços. Eu às vezes fico tão consciente lá que eu começo assim a fazer perguntas diferentes. Por exemplo, eu estava numa reunião há pouco tempo, tinha umas 500 pessoas tratando sempre de assunto da consciência e tinha lá os professores. Aí deu um intervalo assim, o pessoal descansar um pouquinho, e eu estava encostado numa mureta, chegou um dos professores, né? Fiz uma pergunta para ele, falei, professor, aqui tem o quê? Umas 500 pessoas? Eu falei assim, não, tem mais. Falei, dessas pessoas todas estão aqui. Eu pergunto para o senhor, quantas pessoas estão com a consciência que eu estou agora? Eu sei de tudo, quem eu sou, quantos anos eu tenho, onde é que eu moro, tudo. A minha vida que eu vivo lá agora, meu corpo está dormindo em tal lugar, eu sei tudo. Quantas pessoas? Ele falou assim, não, seu caso é diferente. Seu caso já vem, foi me explicar, né? Já vem muito tempo trabalhando, então você já tem uma amplidão disso, que é muito difícil a pessoa ter lá fora essa mesma consciência assim. Mas assim, chegou o ponto de eu estar tão claro assim, que eu sou capaz de fazer perguntas assim, minúcias, né? E trazer a resposta perfeita. Aí ele saiu, veio uma moça, chegou perto de mim, e também estava no grupo da organização lá, né? Eu falei para ela assim, olha, uma coisa engraçada que eu faço, que até ela me deu uma dica interessante, eu falei, não, eu vou deixar de fazer. É que eu sempre costumo querer acordar meus amigos, quando eu encontro eles fora, né, que eles estão fora. Despertar eles. Ela falou assim, mas não é bom para eles não. Aí eu falei, não, tá bom, então vamos deixar de fazer isso então, né? Porque muito eu encontro e falo assim, olha, sabia? Olha para mim. Dá um pulo para cima. Observa. Você não vai cair no chão. A pessoa pula, né? Ela fica no ar assim, flutuando. Sabe o que é? Você está fora do seu corpo. Quando eu falo assim, a pessoa sai igual um foguete. Volta para o corpo, ela assusta tanto. Aí eu falei, não, vou deixar de fazer então. Eu fiz isso várias vezes. Eu levei a pessoa até o corpo dela, né? Um amigo meu lá de Brasília, que ele não acreditava nisso, né? Mas aí você sai do corpo. Eu falei, eu vou te provar um dia. Aí um dia eu encontrei com ele, falei, vou lá na casa dele. Ele era um policial até. Aí ele estava no portão. Aí eu peguei no braço dele e falei assim, vem cá. Vou te mostrar uma coisa que você nunca viu. Levei ele, empurrei a porta do quarto dele assim, falei, olha lá, olha quem está lá. Era o corpo dele. Rapaz, ele deu um mergulho tão grande no corpo, assim, de lá onde ele estava, entrou e acordou, sentou na cama e me viu ainda. Aí, de manhãzinha, ele me ligou. Zé do céu, o que é aquilo? Eu te falei que eu ia te provar um dia, né? Um dia que der certo eu ia te provar, que isso não é brincadeira. Mas eu vi você lá. Eu falei, eu fui lá, peguei você no portão, levei lá para você ver seu corpo, porque você estava fora. Porque todo mundo sai, é que as pessoas não veem, nem sabem que saiu. Para elas, estava aqui, fazendo as coisas dela. Tem gente que sai, vai para o trabalho, sabe? Outros vão para o banco tirar dinheiro, sabe? Tem outras pessoas no banco fora do corpo, eles mexem com dinheiro, tudo assim. Porque tudo que existe aqui, gente, tudo que existe um duplo. Essa caneta existe aqui no lado energético, tá certo? Existe o duplo dela e pode ser movido. Se você está fora do corpo, você move o duplo dela.
você tiver muita força energética, você pode mover o duplo e conseguir mover ela também, na matéria. Tudo tem um duplo, essa geladeira tem um duplo e tal. Então, quando eu saio dentro da minha casa, eu olho as coisas tudo duplicadas, eu vejo, né? Tem uma geladeira lá, eu sei que aquilo lá eu posso abrir a geladeira, olhar tudo que tem dentro da geladeira física, tem também da energética, tudo é o duplo. Então, existe. Todas as coisas são duplicadas energeticamente, que é o molde que segura a matéria. Tá certo? É o molde que segura a matéria, é o duplo energético dela. Senão os átomos não seguram, eles dissolvem. Zé, nesse mesmo grau de inconsciência da pessoa, sai do corpo, mas não tem noção que saiu do corpo, não acredita. A mesma coisa acontece quando uma pessoa abandona definitivamente a matéria, Mesma passa coisa. para o lado de lá. Às vezes ela continua indo para o trabalho, dormindo. Continua. Do mesmo jeito, né? Continua, ela vai para o trabalho, ela normalmente ela não sai de casa, elas morrem e o corpo é enterrado, elas voltam para dentro de casa, fica falando com as pessoas e elas começam a ficar muito perturbadas, porque as pessoas não dão bola porque ela está falando, né? E elas começam a ficar muito perturbadas aqui, chateadas, fica nervosa ali, senta no canto emburrando. Ninguém nem olha para mim, não sei porquê, né? A maioria das pessoas não vão. Porque o mundo espiritual, gente, você precisa entender isso, o mundo espiritual está aqui também, né? Não é uma coisa assim, o mundo espiritual está lá. Aqui está a matéria, logo aqui o mundo espiritual está aqui. Existe o mundo espiritual aqui, o mundo espiritual faz assim, ó, e o mundo espiritual longe da matéria. São frequências, né? Então, se você morreu logo recente, você está com frequência da matéria, você vai ficar aqui grudado, cara. Agora, se você for uma pessoa altamente espiritualizada e morreu, passou aquele momento que você tem que dormir um pouquinho e acorda, você não fica aqui, não. Você só pode vir visitar, né? Mas você vai embora, lá para cima. Aí você não fica nesse plano junto da matéria. Mas se você... O normal das pessoas é não ter essa frequência. Então elas ficam aqui até ser socorridas. Ó, seu tempo já passou, vamos embora. Agora é hora de seguir viagem, né? Aí elas vão devagarzinho, compreendendo. Ah, tá, então aconteceu isso. Às vezes traz aqui na cabana, né? A gente conversa com eles nesse sentido. Muitos não estão sabendo que perdeu o corpo. Morreu uma senhora ali na frente, na pamonharia, faz uns 2 meses. E eu sempre comprava pamonha lá dela. Eu sempre conversava, era muito amigo de uma filha dela, do marido e tal. Aí ela morreu de Covid. Aí passado uns 30 dias, eu tô fora do corpo, passei ele na rua, olhei dentro da casa dela, estava lá, fazendo um cafezinho. Passando um cafezinho, ela adorava café, né? Passando um cafezinho na casa dela, sozinha, ela morava sozinha. Estava morando na casa dela mesmo. A casa estava fechada. Fazendo um cafezinho, eu olhei e falei, Dona Alice, ela fez só assim. Boa noite. Boa noite. Só. Continuou fazendo o cafezinho, depois foi beber o cafezinho dela. Para ela, nada tinha mudado, ela estava na matéria, estava dormindo ainda, não tinha acordado, não tinha consciência que perdeu o corpo. E isso acontece demais da conta. Essa capacidade de se desdobrar, né? Ela é inerente ao tipo de pessoa ou só desenvolve essa capacidade alguém está buscando a consciência? É uma... Jogar bola, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, não tem? Mas mesmo uma pessoa que tem o dom, né, de jogar bola e tal, se ele não treinar, ele vai jogar mais ou menos, né? Ele tem que treinar. Então, e tem uns que é ruim de qualquer forma, né? A mesma coisa, isso é uma característica de pessoa. Tem pessoa que mesmo não sabendo de nada, ela se fizer exercícios próprios, ela vai ficar muito boa para sair e tudo. É mais um treinamento do que uma aptidão. Quem tem aptidão, com uma conversa dessa, chega de noite e sai. Existem as potências, né, os países mais desenvolvidos, eles recrutam pessoas, né, que eles treinam essas pessoas para usarem esse desdobramento
eles chamam de visão remota, É. para ver o inimigo, para ver, né, como é que está o país. Já vi casos até de pessoas se deslocarem até outros planetas para falarem como é que o planeta é. Não, é normal, você quando desdobra, quando você sai do corpo, você pode ir. Normalmente você vai acompanhado, você não vai só, né? Mas eu tive em vários planetas, né? Eu tive em vários mesmo. Eu tive em planeta começando a vida humana começando, a forma era bem diferente, né? As pessoas eram muito simples, muito assim, bondosas, mas não a forma era muito misturada com o animal, assim, muito diferente. Eu tive um planeta lá em Orion, por exemplo, que as construções eram maravilhosas, mas altíssimas, assim, pé direito, né? 6, 8, 10 metros. E aí eu conversando, aí mandaram uma senhora me atender, né? Para mim, eu gosto muito de fazer perguntas, eu sou um pesquisador lá fora, né? Pesquiso mesmo, pergunto para saber, mas para trazer mesmo o conhecimento. Aí eu perguntei, escuta, mas você está aqui, tá? Isso aqui pertence à constelação de Órion. Vocês conhecem Jesus Cristo? Pergunta interessante. Ela falou assim, não, ela falou assim, nós sabemos do trabalho importante dele lá na Terra, né? Mas nós não seguimos aquele tipo de orientação, né? Nós sabemos do trabalho dele. Olha bem, isso é uma curiosidade importante, né? É sinal que o Cristo ele está com o trabalho dele na Terra. Outros planetas sabem, tem notícia dele, né? De um grande mestre e tal. Mas ele não tem mando em outros planetas. Parece que tem um ou dois que ele comanda também, né? Mas, no geral, os outros sabem, tem notícia desse grande mestre. Mas não como nós aqui, tá certo? Eles com certeza têm seus grandes mestres lá, né? Mas não é o Cristo. Levando em conta a imensidão do universo, né? É. Existem também outros Cristos. Outros luminares incríveis, né? Que a gente nem tem imaginação. Mas eu sei que, assim, tem lugares que eles sabem por nome, né? Tipo assim, tá, o fulano, nós já vimos falar dele, né? É assim foi que eles me informaram lá, mas eles não estão sobre o manto dele, né? Como nós aqui. A parte da energia que eu queria falar, acabou que nós não falamos. Vai ter que ficar para outra gravação, né, Luiz? Porque eu queria pegar desde esse ponto aqui, passar por lá e mostrar a matéria até chegar ao ponto em que ela desencarna. Por exemplo, uma mesa dessa aqui, num certo sentido, ela é encarnada, né? Teve-se a ideia da mesa, que veio do alto, a pessoa foi descendo a frequência e conseguiu fazer a mesa, densificando essa frequência da ideia e fazer a mesa. Isso chama-se a involução da frequência, né? Desce, isso é uma queda. Isso é uma queda do lado alto para cá. Nós, quando descemos na matéria, é uma queda, né? Você cai da frequência espiritual lá em cima, bate cá embaixo. Quando você deixa a matéria, você faz o contrário. Você sobe, né? Então você sobe. É como se você, assim, isso chama-se a infusão e a efusão, né? A infusão é quando você entra de novo no todo, no divino, né? Você sai da matéria ou você desce. Então, o que chama queda é isso. Para você encarnar, você tem que cair. É o símbolo, né? Você tem que cair e densificar até a sua frequência virar matéria, né? Então, esse trajeto, na próxima fita, eu quero mostrar até onde a ciência foi levando, girando, porque a frequência ela tem a ver com o movimento da energia, né? Ela pegou uma roda, né? E ela fixou essa roda e foi girando, experiência científica. E ela foi começando, no princípio mostrou o silêncio, depois as 7 notas musicais, uma por uma, quando foi aumentando a velocidade,
todas as notas musicais. Depois das notas musicais, apareceu um grande silêncio e depois começou a aparecer as cores, tudo frequência, né? Foi subindo a frequência. Maior movimento da matéria, maior frequência. Maior movimento, maior frequência. Aí apareceu primeiro o vermelho escuro, bem escuro. Aí aumentaram a frequência, apareceu o laranjado. Aumentou a frequência, apareceu o amarelo. A frequência, depois apareceu o verde. A frequência maior apareceu o azul, o índigo. E a última frequência foi o violeta, que é a cor de maior frequência que tem, o violeta. Depois do violeta, eles foram aumentando a frequência. Isso foi feito em laboratório. Apareceu a energia que dá a fotografia. Em seguida apareceu a energia dos raios-x, numa frequência altíssima, que é capaz de mostrar dentro da matéria, né? O que é denso dentro da própria matéria. E depois da raio-x apareceu a energia elétrica. Em seguida, com o maior movimento, apareceu a energia eletromagnética. Depois da energia eletromagnética, apareceu o último estágio que a ciência pode ir, que é a energia etérea, que é a divisão entre o que pode ser matéria e o que já não é mais matéria. A partir da energia etérea, a ciência não consegue mais. Aí você tem que ir pelo conhecimento extrafísico, que a partir da energia etérea, o que é? Começa a criar-se energia mental, e essa energia, ela é agregada ao todo de novo, a energia primordial, de onde veio. Que vai em direção ao quê? Ao espírito. O espírito é o último estágio da frequência energética. Mas na energia etérea, no momento que vai chegando a energia etérea, o corpo perde tudo que era essa roda que eles foram fazer na experiência, ela sumiu, ela dissolveu. A matéria sumiu, desapareceu, virou tudo energia pura. Naquele momento não tinha mais a imagem, a forma. Porque tudo que tem aqui, gente, é uma energia que cria uma forma, né? Tem a forma para a energia abrigar a forma. Esse corpo nosso, uma energia veio para abrigar essa forma. Desculpe. Para prender a forma aqui, precisa de um campo energético para segurar a imagem. Tá certo? E essa energia etérea é o primeiro corpo de ligação desse mundo material todo com o quê? Com o espiritual. Ele faz a ligação nossa, os 11 corpos, né? Esse corpo feito de energia etérea, que é o espiritismo chama de duplo etérico, né? Mas pode ser chamado eu chamo de corpo de ligação, ele liga, então, o mundo material ao mundo espiritual, que é o espírito, a alma e os corpos energéticos já na espiritualidade. Por isso que a ciência só vai até aí. A partir daí não tem como medir isso mais. Que aí já se transforma em energia mental, e a energia mental vai em direção ao espírito, que é o estágio final dessa cadeia energética. O que é o caminho inverso? Sai lá do espírito de novo, passa pelo esse mundo mental, incorporando energia mental, vem para o mundo etérico e desce, vai condensando matéria até chegar no corpo, na matéria grosseira, que nós chamamos, nessa forma grosseira nós chamamos matéria. Então esse é o caminho de subida e descida, então é uma sequência. Eu vou ver se eu consigo fazer uma planilha dessa para mostrar esse caminho da ida da energia e da volta da energia, né? Alguma pergunta? Eu tenho uma, quer dizer, na verdade eu tenho uma observação. Semana passada, tu falaste ali naquela exemplificação do Ministério da Vida, que a gente consegue sentir as energias e as vibrações que circulam em volta, então de alguma forma nós somos atingidos por isso. Claro. Ok? Além de nós lutarmos muito aqui para nossa divinização, quer dizer, iluminação, né? Você vai ter influência daqueles 6 que estão ao seu redor na frequência original. Se essas pessoas não estiverem trabalhando isso que você está trabalhando, você vai ter mais dificuldade. Por isso que o que você faz, em termos de você, beneficia a todos. Tá, então... Toda bondade, só para concluir, toda bondade que você juntar no seu
no campo do seu coração, você vai esparramar para a sua planilha aqui ao redor toda. Assim como o contrário também. O contrário, a maldade é a mesma coisa. Mas partindo dessa exemplificação, se a gente observar, quer dizer, uma observação minha, não sei se todo mundo vai... Entra o livre-arbítrio. Nos três a gente está conectado com o livre-arbítrio. Porque para a gente atingir o mundo espiritual, você tem que dominar o mundo energético, você tem que ir, a tua ação, né, o teu pensamento, a forma como você trabalha as suas coisas, Isso. você fala, você atinge, você domina o energético para chegar no espiritual. O caminho do ser humano vai para a luz e vem, o livre-arbítrio. Claro. E nesse aqui, se você não quer atingir o próximo, o quadrante, o próximo hexágono, vamos dizer é essa planilha que você fala. Então, o meu livre-arbítrio, a atitude que eu tomo, as coisas que eu faço, podem atingir de forma Digamos que boa, você não saiba disso, né? Você vive a sua vida, vem outra vida. Porque, por exemplo, eu fui saber disso há pouco tempo. Um ano atrás, eu nunca soube disso. E duvido que alguém na Terra saiba disso. Isso é um conhecimento que eu peguei lá nas altas esferas. Então, se você nunca sabe disso, o que acontece? Seria você vir para esse mundo como um boneco, sem vontade, sem decisão de escolha, seria muito injusto. Nós somos grandes demais. Então foi te dada essa capacidade de escolher, porque a sua escolha vai mostrar quem você é. Por isso foi te dada essa história de livre-arbítrio, né? E junto com esse caminho da energia, existem os caminhos de outra coisa que chama força. A vontade não é energia, a vontade é força. Então você usa o seu livre-arbítrio e essa força que chama vontade para você realizar suas coisas. Porque senão seria injusto não te dar nada para você e nenhuma capacitação. Então foi te dado essa navalha de dois cortes que chama livre-arbítrio. Que você pode ou fazer tudo ou destruir tudo. Uma pessoa, você viu há pouco tempo, que quase acabou com a terra inteira, né? Fazendo uma guerra. Uma pessoa, com o livre-arbítrio dela. Você vê o poder que é o livre-arbítrio. E quando uma pessoa aqui no nosso mundo comum decide, presta bem atenção, decide fazer alguma coisa, eu vou conquistar isso, nesse momento que ela decide, desce um raio lá de cima, assim, ó, e parte tudo, e você consegue. Com essa força da vontade, que ela é uma força incomensurável. Se você dedicar, alimentar sua vontade mesmo com uma coisa que você quer, nada você deixa de conquistar aqui nesse mundo. Tudo você conquista. Você vê pessoas aí, uma criança nasce passando fome lá, consegue entrar numa faculdade, consegue formar medicina, como é que pode, né, senhor? Negro que é perseguido, né? E com todas as dificuldades do mundo, vi um rapaz aqui, ele conseguiu formar em medicina, cara. Poxa, numa favela lá, os pais não tinham nada. E ele foi criando um mecanismo, ele foi, sabe, aquela vontade, eu quero, estudando, sabe que ele que estudava com vela, ligava o celular, não tinha luz, ele ligou um barraco, deram para ele estudar, que ele não tinha jeito de estudar em casa, que era um monte de irmão. Ele ficava estudando de noite lá, acabando com o olho dele, negro, com toda a dificuldade, com preconceito e tudo. E ele formou em médico. Isso é demais, cara, é a força do ser humano, quando ele fala, eu quero. Desce um raio lá assim, ó, e fala assim, então vai ser seu. Por isso que a gente, quando quer uma coisa, você tem que falar assim, eu quero, e acabou. Eu quero. Eu, quando era criança, eu tinha mania assim, minha mãe ia para a igreja rezar e me levava, eu falava em Deus. Eu falei, gente, cadê Deus? Eu quero saber quem que é Deus, eu quero. Eu ia para dentro do mato, ficava uma moita muito escura, assim, ficava lá dentro horas e horas, minha mãe me procurando. Se Deus existe, eu quero saber quem, eu quero ver Ele, eu quero conversar com Ele. Está no meu livro que eu escrevi. Ele mandou me buscar um dia, está aqui. De cara a cara com ele assim, foi conversar comigo, né? Por quê? Eu sempre quis, eu falei, não aceito essa história, existe um Deus, ninguém me explica que história é essa. Só uma lenda? Não, se ele é realmente, então eu quero ver ele, eu quero falar com ele. E ele chegou e foi contar toda a minha vida inteira, assim, ó, foi falando na minha cara, assim. Você foi em tal lugar, tal época, tal, você fez isso, você fez aquilo, eu peguei, puxei você para trás, né? Para você chegar até hoje onde é que eu queria, desse jeito assim, né?
Uma das vezes, depois outras vezes eu falei com ele. Mas eu queria. Estava na minha alma, eu queria ter essa certeza. Por isso, como última mensagem para vocês, nunca digam eu tenho fé em Deus. Nunca digam eu tenho esperança que Deus exista. Nunca digam isso. Quando alguém perguntar para vocês, diga assim, não tenho fé em Deus. Eu tenho certeza. Deus anda comigo e eu ando com Ele. Minha certeza é plena. Diga isso para vocês verem. Como é que Deus fala assim, essa aqui é diferente, essa aqui já está comigo. É assim. Não, fé é uma coisa, é uma esperança longínqua que você tem. Se vai acontecer alguma coisa, talvez sim, talvez não. A fé é isso. Eu vi isso que na camiseta de uma pessoa diga assim, sem a fé não existe a minha vida. A fé é tudo. A fé é minha vida. Eu pensei, essa pessoa deve estar assim, não sabe nem o que escreveu lá, né? Por que ela usa essa camiseta. Que a fé é minha vida. Poxa, a fé não pode ser sua vida. Sua vida é a certeza das coisas, não a fé. A fé é uma esperança que pode existir ou não, que você consiga ou não. Por isso que a fé, assim, o pessoal fala tanto em fé, mas cuidado com a fé, principalmente essa fé religiosa. Existe uma fé que vem das línguas antigas, que é a fé que significa confiança, que é fidelidade, vem de fidelidade e fé. Essa sim, essa é a boa. A fé é confiança. Eu confio, sabe? Eu confio que Deus está comigo, tudo bem. Mas fé religiosa, que Deus exista, né? Que Deus pode olhar por mim. Não. Como é que ele tem fé que ele vai olhar por você? Não, ele olha por você. Ele está esperando que você tome atitude, só isso. Que você chame ele, meu pai, vem aqui que nós vamos caminhar junto e acabou, né? Alguma pergunta? Eu agradeço a vocês de coração, então até sábado que vem. Muito obrigado.